A paz do Senhor esteja com todos. Tudo bem, meus irmãos? Boa tarde, bom dia, boa noite. Quero compartilhar uma palavra com você. Uma palavra de Deus para que Deus te abençoe desde já. Abrindo nossas Bíblias no Salmo 28. Vamos ler todo. A ti eu clamarei, ó Senhor, minha rocha. Não te silencies a mim, para que se te silenciares a mim, eu não me torne como aqueles que descem para dentro da cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando eu clamar a ti, quando eu levantar minhas mãos em direção ao santo oráculo. Não me afastes com os perversos e com os trabalhadores da iniquidade, que falam a paz aos seus vizinhos, mas o dano está em seu coração. Dá-lhes de acordo com os seus feitos e de acordo com a perversidade de seus esforços. Dá-lhes segundo a obra de suas mãos. Retribui-lhes o seu deserto, porque eles não consideram as obras do Senhor, nem a atuação das suas mãos. Ele o destruirá e não os edificará. Bendito seja o Senhor, porque Ele ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é minha rocha, o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha força. Meu coração confiou nele e eu sou ajudado. Portanto, o meu coração se regozija grandemente e com a minha canção eu o louvarei. O Senhor é a força e Ele é a força salvadora dos seus ungidos. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Alimenta-os também e eleva-os para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero dizer para você hoje que Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Você pode achar que o seu caso é grave. Você pode achar que você não tem mais chances. Mas eu venho te dizer que não importa o que você acha. O que importa é o que Deus quer para você. Não importa quem você acha que você seja, ou o que digam que você é, ou então que as pessoas dizem que você não tem mais jeito, que você é um total perdido. O que interessa é o que Deus acha. Eu vou te contar uma história. Todos já devem ter reconhecido, né? Já ouvido falar. Mas acredito que todos sabem quem foi Pedro, o apóstolo. Pedro era um homem muito esquentado. Eu acho que ele era o mais, comparado a nós hoje em dia, é o que mais tem uma representatividade entre os apóstolos de Cristo. Pedro não foi um cara fácil. Pedro era um cara emotivo, ele era reacionário. Quando alguém falava alguma coisa para ele, ele antes reagia, depois ele pensava. Primeiro ele fazia a besteira dele, depois ele pensava. Quantas vezes Jesus puxou por ele? Você deve se lembrar que no fim do ministério de Jesus Cristo, quando ele ia para ser já morto, capturado pelos seus inimigos, traído por Judas, e quando ele falava abertamente disso com os discípulos, com os apóstolos deles, Pedro disse assim: Senhor, qualquer um desses aí pode trair, mas eu jamais farei isso. Eu estarei ao teu lado para morrer contigo. Eu estarei ao teu lado para qualquer coisa. Meu irmão, quantos de nós não faríamos a mesma coisa se Jesus estivesse nos tempos de hoje? Se nós fôssemos próximos a Jesus Cristo, soubéssemos que Ele estava para morrer, quantos de nós não diríamos para Ele: Jesus, de novo não. Se for para você morrer, eu vou junto. Se você tiver que carregar a cruz, eu carrego junto. Foi isso que Pedro disse. Eu vou, eu faço. Naquele momento ele colocou ali a confiança nele. Pedro era um cara que ele tinha uma fé capaz de andar sobre as águas. E ao mesmo tempo, ele começava a afundar. Pedro era um cara que ao mesmo tempo que estava do lado de Jesus aqui, ele juntamente com seus amigos, os apóstolos, ficavam disputando para ver quem seria o maior no reino do céu. E meu irmão, foi isso que aconteceu. Quando Jesus disse a ele: Pedro, eu estou orando para que o inimigo não venha sacudir você, porque ele pediu a Deus para peneirar vocês igual o trigo. Ele pediu para peneirar vocês igual o trigo. E depois que Pedro afirmou que não, que ele estava forte, que ele estava firme, Jesus disse a ele que ele ia negar 3 vezes. Pedro, em verdade eu te digo que até o fim do dia, até o final do galo cantar 3 vezes, você me negará 3 vezes. Foi isso que aconteceu.
andava com Jesus. Pedro não era o cara que escutava a palavra de Deus numa sinagoga, na igreja, em qualquer lugar. Pedro ouvia da própria boca de Jesus, via os milagres que Jesus fazia. Há quanto tempo o próprio Jesus dizia a eles: olha, eu vou morrer e ao fim de 3 dias vou voltar. Quantas vezes Jesus disse isso? Que ele seria entregue nas mãos das pessoas que ele não queria ir, que ele seria subjugado, que ele sofreria, que tudo isso era parte, tudo isso estava escrito. Mas para Pedro, quando chegou o soldado romano, ele corta a orelha do soldado, o soldado romano com a espada. Pedro não queria saber. Se você, meu irmão, que já conhece a palavra, você já foi à igreja, você já sentiu Deus falar no seu coração, mas você se afastou, você se vê no campo missionário, você consegue enxergar você mesmo pregando nas praças, você consegue enxergar você mesmo panfletando em nome de Cristo, mas você perdeu isso. Ao longo da vida, o pecado foi ficando tão enraizado que virou uma raiz de iniquidade. Você já não sente mais que está fazendo errado. Só quando vem alguma coisa mesmo para comparar, é o olhar de Jesus. Porque foi assim com Pedro também. Quando você simplesmente, alguém fala da palavra de Deus, você sente no seu coração, mas no seu dia a dia você não escuta mais a voz de Deus. Tem que ter algum contraste, tem que ter alguém ali falando de Deus para você. Ok, foi assim com Pedro também. As pessoas perguntavam: epa, você é aquele que estava com Jesus. Jesus preso, sendo açoitado, recebendo surra, porrada. E Pedro: não, eu não. 3 vezes, até que quando Jesus passou, o viu, olhou para ele e ele reconheceu. O olhar de Jesus para você também, meu irmão. Você que está afastado, você que conhece a palavra, já ouviu falar na palavra, tem vontade de servir. Quando você escuta a palavra de Deus, o seu coração reverbera. Porque é o olhar de Jesus para você. Assim como foi com Pedro, Deus te vê. Jesus te olha, Ele te quer perto. E a restauração vem. Mas a restauração não vem de qualquer hora. Não é do dia para a noite que você vai virar santo. Não é do dia para a noite que você vai conseguir simplesmente mudar a sua vida. Pedro ficou arrependido diversos dias. Pedro correu daquele lugar, chorou amargamente. Pedro foi para casa se esconder. Enquanto Jesus estava sendo crucificado, Pedro estava desesperado, chorando. A Bíblia conta isso. Depois de vários dias, com Jesus já ressurreto, depois que Jesus já estava encarnado outra vez, foi que ele apareceu para Pedro e os discípulos, alguns apóstolos na praia. E aí foi que ele disse aquela dita frase: Pedro, tu me amas? Tu me ama, Pedro, mais que os outros? A partir daquele momento, começou uma restauração na vida de Pedro. Primeiro veio o arrependimento. Quantos dias ele não ficou ali arrependido, pensando no que fez? E ele encarou Jesus novamente. Ele encarou Jesus, ele voltou. E ele falou, no coração dele eu tenho certeza que ele disse: Jesus, me restaura. A parte interessante, meus irmãos, é que o que a maioria das pessoas não retornam para a igreja porque tem mágoas de lá de dentro. Porque tem mágoas das pessoas, pessoas que são como você mesmo. É como eu também. Quando Jesus chama Pedro e vai andando, caminhando pela praia, conversando com ele, ele olha para trás e diz assim: tá, mas e o João ali? Pedro estava preocupado com o João. Foi que Jesus disse a ele: o que te importa se eu quiser que ele fique vivo até o meu retorno? Jesus nunca disse que isso iria acontecer, mas ele deixou bem claro. Como é que interessa para você o que é que vai acontecer com seu irmão? O que interessa, Pedro, para você? E agora que eu te pergunto, o que interessa para você, Pedro, Pedra? O que interessa para você se tem alguém dentro da igreja fazendo coisa errada? O que interessa para você se tem alguém lá que canta no altar, mas você não aprova? Quem tem que aprovar é Deus que conhece o coração. Se você olhar para as pessoas ao seu redor, você não vai fazer nada. No mesmo episódio em que Pedro caminhava e atravessava o Mar Vermelho, no mesmo episódio em que Pedro caminhava sobre o mar, os outros discípulos, os outros apóstolos que ficavam olhando, eles caminharam também? Não, somente Pedro fez isso. Ninguém mais foi com ele. Ficaram todos de lá dizendo: é um fantasma, eu vou morrer.
todos ficaram com medo, todos ficaram olhando a vida dos outros. Enquanto você ficar olhando a vida dos outros, quem está fazendo errado, quem está com fofoca, com panelinha dentro de igreja, você não vai ser restaurado. Você pode ser um crente de 10, 15, 20, 30 anos de igreja, você não vai ser restaurado. Não vai. Não vai. E aí chega uma pessoa nova dentro da igreja, com 1 ano de igreja, já lê Bíblia, já ora, e é muito mais usada do que você. E você depois pensa, ah não, eu não sinto que foi justo porque nós estamos aqui há mais tempo. Aí você sai da igreja e muda de igreja. Não é isso que Deus quer, não é aí que Deus está. Deus está na honra para aqueles que o buscam, não na honra para aquele que tem mais tempo de banco de igreja, não na honra daqueles que querem fazer aqui para os homens ver. Deus honra aqueles que buscam a Ele, que dão glória a Ele, entendeu? Deus honra aqueles que dão glória a Ele. E Jesus disse, a glória que tu me deste, Pai, eu dei a eles, a esses que são meus. Não rogo pelo mundo inteiro, mas naqueles que escutam a minha voz. Deus quer honrar você? Quer, mas você precisa de restauração. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Ele dá aos maus a porção dele, mas dá aos bons a glória. Principalmente a graça, porque é a graça que nos restaura, é a graça que nos transforma. Amém, meu irmão? Glória a Deus por isso. Rapidamente, para não ficar muito comprido esse vídeo, quero dizer para vocês que eu também não fui uma pessoa fácil. Eu vivi no mundo afastado mais de 10 anos. Fiz muita coisa que não me orgulho, muita coisa que eu não tenho nem coragem de dizer publicamente. Já fiz a confissão de pecados, é necessário também que aquele que quer restauração o faça. Mas tem coisa que não tem orgulho. Todo mundo tem alguma coisa que não se orgulha de fazer. Assim também foi com Pedro. Pedro também não teve orgulho de ter negado Jesus 3 vezes, mas ele foi restaurado. E eu acredito, eu tenho a fé que Deus me deu, que você também pode ser restaurado. Amém? Meu irmão, feche os seus olhos neste momento. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer a oração de Jesus Cristo, a oração que o Pai nos ensinou, para que Ele venha restaurar o nosso coração, a nossa vontade de buscar, refrigerar a nossa alma. Fechemos os nossos olhos. Glória a Deus, grandioso Pai, santificado seja o Teu nome. Que venha o Teu reino, meu Deus, faz morada em nosso coração. Acampa Seus anjos ao nosso redor, meu Deus do céu. Modifica o nosso coração para que nós venhamos ser pessoas boas, para que nós venhamos ser restaurados, para que nós possamos nos perdoar, meu Deus. Venha a nós o Teu reino, que seja feita acima de tudo, não a minha, mas a Sua vontade. Aleluia, glória a Deus. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Porque se nós não conseguimos nos perdoar, Senhor Jesus Cristo, como é que vamos perdoar o próximo? E como é que o Senhor mesmo vai nos perdoar para nos restaurar? Aleluia. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe caminhar para a tentação. Todas as vezes que alguém vem falar da Sua palavra, todas as vezes que alguém vem falar de Ti, nós ouvimos nada, porque nós estamos preocupados com outras coisas. Pode ser um momento de contraste em que ouvimos a Sua palavra, mas no momento a seguir nós esquecemos de Ti. Não deixa que o inimigo roube a palavra. Faz morada em nosso coração, Deus. Faz morada em nosso coração, Jesus. Ó Espírito Santo, fala comigo, fala conosco. Nós queremos restauração, nós queremos ser uma pessoa melhor, nós queremos adorar Seu nome. Nós temos salvação. Por mais que eu acredite que não, me mostra a Tua grandeza. Mostra para mim também, meu Deus, que eu tenho salvação, independente de quão perdido eu acho que sou. Porque assim como Pedro andou 3 anos com Jesus e depois negou Ele, ele não ouvia falar porque lia a Bíblia somente, ele ouvia falar da própria palavra, da boca da própria palavra, que foi o Deus encarnado aqui na terra. Oh Deus, faz morada, transforma a nossa alma, mexe com a estrutura do fio de cabelo, do primeiro fio de cabelo até a ponta dos nossos pés. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Santificado, exaltado, cada vez mais o Seu nome seja. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o poder, o reino, a glória para sempre. Amém. Amém.
abençoe você grandemente. Pega essa palavra, manda para alguém que precisa ouvir, aquela pessoa que é muito perdida, aquele seu amigo que acredita que não tem mais salvação. Manda essa palavra para ele, porque Deus quer falar com ele. Amém? Meu irmão, Deus seja louvado e que Deus te dê graça, em nome de Jesus, te abençoe desde já. Amém. Glória a Deus, aleluia.